Na aula passada, nós analisamos o artigo Uma aritmética monetarista desagradável e apresentamos o artigo a ideia de expectativas racionais. Eu salientei que essa proposta metodológica de tratar os agentes econômicos, sejam eles trabalhadores, empresários, consumidores e investidores, como agentes que têm o mesmo conhecimento do modelo que nós, economistas ou decisores de política econômica, temos, essa proposta faz sentido. Na realidade, os modelos que nós apresentamos anteriormente, o modelo ISLM e todos os modelos anteriores a essa proposta, supõem que o economista ou a autoridade que decide política econômica são oniscientes, conhecem o modelo inteiro, fazem estática comparativa, fazem política econômica, e os agentes têm uma visão limitada. A proposta anterior, né? Eles veem um momento de tempo, eles não consideram o conjunto. Essa proposta ultrapassa essa limitação. Nos modelos anteriores, nós sabíamos tudo e o público sabia muito pouco. Agora, com expectativas racionais, nós sabemos que eles sabem que nós sabemos. Ou seja, nós estamos tomando parte num jogo onde a autoridade de política encarregada de política econômica toma uma decisão supondo um determinado comportamento da economia e os agentes reagem tomando decisões que também baseadas no conhecimento daquela forma de funcionamento da economia. Essa forma de modelar ou de analisar a economia vem junto com os novos clássicos. Eu citei os autores desse artigo apresentado, o Lucas e o Sargent, mas há outros protagonistas famosos como o Barrow, Robert Barrow. É um renascimento do pensamento clássico a partir dos anos 80. Ao mesmo tempo que no mundo político assumem o Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra, no campo acadêmico, no campo da teoria econômica, passam a ter uma voz hegemônica que não tinham antes, os economistas que resgatam o pensamento clássico. Ao mesmo tempo que você tem o renascimento do pensamento clássico, você tem, como na vertente keynesiana, os novos keynesianos e não os neo-keynesianos. Os novos keynesianos apresentam uma teoria que nós não vamos estudar aqui, particularmente no mercado de trabalho, mas também em outros mercados, mostrando que a rigidez dos preços nominais, tão importante para que a política monetária produza efeitos, tão importante para que a política fiscal produza efeitos, tão importante para que a inflação mude o ritmo de crescimento da economia, essa rigidez dos preços nominais não é mais baseada na ilusão monetária, mas baseada no funcionamento do mercado, de qualquer mercado, que exige essa rigidez. Então começa a aparecer a teoria do custo do menu, da assimetria de informações, uma porção de explicações teóricas muito interessantes sobre dando razões econômicas, racionais, para a rigidez de preços nominais.
tanto os novos clássicos quanto os novos keynesianos representam um movimento do pensamento econômico para a direita, acompanhando a movimentação ou a tendência política e econômica da época em que eles estão sendo formulados. Eu citei um livro chamado A Segunda Edição da Teoria Geral do Emprego e da Renda, onde vários economistas famosos reescrevem cada um dos capítulos deste livro tão importante para os keynesianos. Ao tratar da hipótese de ilusão monetária ou da rigidez dos salários nominais, o autor dessa segunda edição, feita nos anos 80, 90, mostra que, ou argumenta que o Keynes lançou o pensamento econômico num caminho errado ao colocar os salários nominais como rígidos como resultado da ilusão monetária. Eles reescreveriam esse artigo porque esse capítulo lançou os novos keynesianos procurando uma explicação para a rigidez de preços nominais em geral no funcionamento racional do mercado. Na realidade, a proposta keynesiana seria, segundo esses autores, que a rigidez dos salários nominais não é um resultado que possa ser explicado pelo funcionamento dos mercados, mas uma das condições necessárias para que exista uma moeda nacional. Então, existe uma moeda nacional se ao perguntar para um trabalhador quanto você ganha, ele responder, eu ganho R$545 por mês. E se você continuar na pesquisa e perguntar quanto vale R$545, ele tem que responder R$545 valem R$545. Ou seja, se a moeda for uma medida de valor, geral de valor, sem dúvida, sem suspeitas. Se ele explicar que R$545 valem X cestas básicas, ou estão se desvalorizando, ou é um preço que ele está insatisfeito, que ele quer calcular um índice de preços, essa moeda nacional está com a sua estabilidade ameaçada. Então é preciso haver essa rigidez para que a moeda nacional cumpra as funções que nós supomos que ela cumpra nos modelos e no funcionamento da economia. Não é apenas porque o mercado funciona com este ou aquele problema que os novos keynesianos apresentam, que há rigidez de preço nominal. A rigidez de preço nominal é necessária para que a moeda seja unidade de conta. Se todos os preços variarem em termos nominais, quer dizer, quando expressos em dólar, em yuan, em franco, em reais, se eles variarem imediatamente face a mudanças na demanda ou na oferta, como acontece com os preços agrícolas, por exemplo, ou com os preços dos boias-frias, ou com os preços das ações, com os diversos preços flexíveis, a moeda deixa de ser unidade de conta e passa a ser apenas, como os clássicos querem, meio de pagamento. Não é reserva de valor, sem dúvida nenhuma. Portanto, vários descendentes da linhagem keynesiana rejeitam o movimento dos novos keynesianos que apontam a rigidez de preços nominais como um evento racional necessário para o funcionamento de alguns mercados. Para eles, esse é o caminho errado. A rigidez de preços nominais é condição importante para a existência da moeda como unidade de conta e, portanto, como reserva de valor. Tá certo? E aí chegamos a um novo tópico que começa hoje, que eu chamaria
novos tópicos, né? Eventos espetaculares, ou históricos, ou jornalísticos. O primeiro deles é a inflação. Vamos estudar o mau funcionamento da moeda, a patologia da moeda, para compreender mais profundamente o que é moeda e o que é política monetária. Vamos estudar a inflação, e aqui nós vamos estudar, começamos com a hiperalemã, hiperinflação alemã, e depois com a inflação brasileira, e os planos e as reformas monetárias. Depois, nós vamos estudar a crise de 30, as grandes crises de depressão, né? A crise de 30, que é a crise mais importante da economia capitalista. Depois das crises de 2008 e do euro. E aí teremos acabado o curso. Então vamos gastar bastante tempo com inflação e depois gastar bastante tempo com a crise de 30. O economista encarregado do Asset Management do Bradesco, que foi vice-presidente do BID e foi secretário do Tesouro Nacional no primeiro mandato do Lula. É um economista de Chicago, né? Formado em Chicago. Ele apoia a redução das taxas de juros que tem ocorrido atualmente e fala que a discussão sobre as taxas de juros revelou, finalmente, a interligação entre a política fiscal e política monetária. Por que isso é interessante para nós, deste curso? Porque nós estamos falando sobre essa inter-relação entre política monetária e política fiscal há muito tempo, né? Falamos sobre ela para a crise de 30, falamos sobre ela na aula passada com o modelo o artigo aritmética desagradável, onde o Sargent diz, olha, a política monetária sozinha não consegue resolver o problema da inflação gerada pelo déficit público. O Sargent acusa o fracasso da política monetária, a dominância da política fiscal, ou seja, ao excesso, ao tamanho exagerado do déficit público americano no início da administração Reagan, que não poderia ser compensado pela política monetária contracionista do Paul Volcker. Mas esse é um tema que é permanente na discussão. Na crise de 2008, vocês deveriam estar acompanhando pelos jornais, a crise criada pelo setor financeiro recoloca o debate logo no ano eleitoral do déficit público, porque o Tesouro Nacional americano foi obrigado a apoiar os bancos com dificuldades, fez isso emitindo dívida pública, $1 trilhão pelo menos, e agora é o contribuinte ou usuário dos serviços públicos que é chamado a cooperar por essa crise criada no setor financeiro. Cooperar como? Tendo serviços públicos em menor quantidade, em menor qualidade, reduzindo gastos e talvez aumentando impostos, se bem que o debate americano é a favor de mais redução de impostos. Então, há uma intimidade, uma promiscuidade inevitável entre política monetária e fiscal, e o debate político, a direita acusa a política monetária como responsável pelas dificuldades, e a esquerda acha que são os gastos do governo que são responsáveis pelo desequilíbrio ou pela instabilidade da economia. Tá certo?
Hoje nós vamos estudar a hiperinflação alemã. Na realidade, não afeta só a Alemanha, afeta a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia. Pelo menos esses. São países da área do marco. Quer dizer, área do marco. O marco alemão é a moeda alemã antes da unificação das moedas em torno do euro. O Brasil é um país da área do dólar. Nós temos um grande relacionamento comercial e financeiro com os Estados Unidos. Nós somos próximos aos Estados Unidos e o que acontece com o dólar afeta profundamente o que acontece com o Brasil. Eu dei exemplo que em 82, a súbita elevação das taxas de juros americanas acabaram gerando a crise da dívida externa que afetou toda a América Latina. Esses países que eu citei aqui, que passaram por hiperinflação nesse período, são países do leste europeu, antigamente era chamado de Europa Oriental, fizeram parte, muitos deles, da União Soviética, né? A Hungria até o fim do Império Soviético, a Polônia também, a Tchecoslováquia também. A Áustria, não me lembro se ela passou por hiper ou não, mas ela é, sem dúvida, um país acho que a Áustria passou, sim. Um país da área do euro e depois foi um satélite do Império Soviético. Todos esses países passaram por uma crise grave de hiperinflação depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Vou fazer aqui uma linha da história rápida. 1871, 1914, é um período de prosperidade, de paz e de crescimento do comércio internacional e o regime monetário é o padrão ouro. Aqui nós temos a Primeira Grande Guerra. Resultados dessa Primeira Grande Guerra. O Império Austro-Húngaro, católico, os Habsburgos, se desmancha. Então, esses países, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, faziam parte do Império Austro-Húngaro. Com a Primeira Grande Guerra, eles se separam. Uma das motivações da Primeira Grande Guerra Mundial é a questão das minorias étnicas ou nacionais que se sentiam prejudicadas por fazerem parte de um poder político onde elas não tinham voz. Então, há alemães na Tchecoslováquia, há húngaros no Império Austro-Húngaro, a Iugoslávia, eu esqueci aqui, a Sérvia, o Império Austro-Húngaro se desintegra. Aí aparecem esses países, né? A Áustria é um país agora muito pequeno, Hungria, outro país, Tchecoslováquia, que agora já são 2 países, hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. E os países dos Balcãs, Sérvia, Croácia, Montenegro. Então, o Império Austro-Húngaro se desintegra nesses diversos países. É um resultado. O Império Austro-Húngaro era o império que fazia limite com o Império Otomano. Então, era, vamos dizer, o último império ocidental antes do mundo oriental.
o último imperador do Império Austro-Húngaro foi o Franz Joseph II. Não tenho certeza do nome dele, mas tenho certeza do nome da mulher dele, que é a Rainha Sissi, que foi descrita num filme, uma superprodução antiga, mas de muito sucesso, com a Romy Schneider. O Império Britânico, que era o centro do mundo até 1914, sob o comando da Rainha Vitória, o período vitoriano, sai com grandes dívidas. A Libra, portanto, ainda é a moeda internacional, mas perde importância. E o Império começa a se desmantelar. O começo da guerra, da Primeira Grande Guerra, o estopim, a causa última, é o assassinato de um filho do Franz Joseph II em Sarajevo, que é uma cidade da antiga Iugoslávia, uma cidade da Sérvia. Ele é assassinado por um popular, aí, nos Balcãs, né? Os Balcãs, Iugoslávia quer dizer eslavos do sul, então são da etnia eslava, não importa o que isso signifique, ao sul. Então a Rússia tem a preocupação com o que acontece nos Balcãs, né? Esse assassinato gera uma série de reações que acabam gerando a Primeira Grande Guerra Mundial. E aqui surge, como resultado, os Estados Unidos, que são um dos aliados, passam a ser grandes exportadores, tanto de produtos agrícolas quanto industriais, e assumem e financiam os aliados. O Império Otomano, que está no limite e ao oriente do Império Austro-Húngaro, também é derrotado e desmantelado. Aí aparece a Turquia como um país e, se eu não me engano, e os diversos sultanatos do Oriente Médio se constituem como nações a partir do comando inglês e francês. Então aparece a Síria, o Líbano, o Iraque, a Líbia, todos os países que hoje compõem o Oriente Médio eram dominados, ou partes do Império Otomano, comandados pelos turcos. Os turcos não são árabes. Aqui é uma nota de rodapé sobre um turco, né? No Brasil e na América Latina toda, nós somos chamados de turcos, porque os meus avós e os avós de todos os outros turcos vieram para o Brasil com salvo-conduto turco, porque eles eram parte do Império Otomano. Mas eles falam, os meus avós e os turcos da América Latina falam árabe. Não são necessariamente muçulmanos, há várias religiões. Os que vieram para o Brasil são católicos. Mas só que, como vieram com salvo-conduto turco, passaram a ser chamados turcos. Os turcos falam turco. Eles são muçulmanos, mas não são árabes, nem parecem árabes. Esse império é desmantelado como fim da guerra, da Primeira Grande Guerra. Muito bem. Há uma nova constelação de poder. Aqui, a paz era mantida, segundo o Polanyi, aquele economista que eu falei que era polonês e não é húngaro, a paz foi mantida pelas finanças internacionais. Eram os interesses financeiros, e nós vamos estudar isso, e a coordenação do Banco da Inglaterra, Banco da França, do Banco da Alemanha, e do futuro Federal Reserve, era a coordenação desse sistema financeiro que garantia a paz. Segundo o Polanyi, o momento anterior de paz, depois das guerras napoleônicas, era garantido pela Tríplice Aliança e pela Igreja.
Agora nós temos uma grande transformação, o nome do livro do Polanyi, onde a paz foi garantida entre 71 e 14 pela, como dizem os nossos colegas de Campinas, pela banca internacional. Figura importante, protagonista importante nesse período anterior à guerra são os Rothschild. São a família de banqueiros na França, na Inglaterra, principalmente na França, que financiam tanto o desenvolvimento industrial quanto os estados envolvidos nesse comércio internacional. Portanto, financiam também as guerras e aprovam ou não aprovam guerras durante esse período. A Primeira Grande Guerra é uma guerra muito cruel. Ela sacrifica, morrem na Primeira Grande Guerra um número, em termos proporcionais, muito maior que o da Segunda Grande Guerra. E é uma guerra de trincheiras que é um empate, vamos dizer assim. Ela, por muito tempo, ela representa um confronto contínuo entre aliados e a Alemanha e os seus aliados, que não sai do lugar. Né? Vocês já viram isso em filmes, é aquela guerra de trincheira onde a trincheira está cheia de lama, de ratos, de doenças, e que sacrifica muitos soldados de ambos os lados. Já viram filmes sobre isso? Já viram um documentário que mostra alemães e franceses jogando... Primeiro, alemães e franceses cantando junto uma música de Natal, num determinado Natal, e depois, num outro momento, ambos os soldados saem das suas trincheiras e jogam uma partida de futebol, né? Apesar desses momentinhos de ternura e afeto, ela mata muita gente, né? É a primeira vez que se utiliza as armas modernas na guerra, né? E que essas armas modernas, o canhão, o tanque, a metralhadora, mudam o padrão de guerras que prevalecia no século XIX. Há uma modificação, portanto, importante, estrutural, ou, na nossa linguagem, uma modificação do mundo real. A Inglaterra, que era grande centro comercial do mundo inteiro, perde esse papel, porque aparece um outro protagonista, os Estados Unidos. A outra modificação real é que uma parte imensa do território da Europa, que era organizada sob um Estado, agora é composto de vários estados muito menores.